Olá, campeões, eu sou o Zed E eu sou a Ká. e nós somos Zedka Games. Então, no vídeo anterior, nós fizemos um super resumão sobre 4 classes do World of Warcraft e também falamos sobre dicas básicas, informações básicas que vocês devem saber sobre todas as classes dos jogos. Então, foram informações sobre dot, hot, buff, debuff, tanque, o que é tanque, o que é healer, o que é DPS. Também falamos sobre as classes monge, guerreiro, caçador e ladino. E no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre mais 4 classes do jogo, fazendo um super resumão e no próximo vídeo vamos dar continuidade a isso, certo? Então vamos nesse vídeo abordar sobre o mago, o xamã, o druida e o sacerdote. Vamos começar sobre o mago? Vamos lá. O mago, então, ele pode ser dividido entre fogo, gelo e arcano. Todas as 3 especializações dele se baseiam em causar dano, então todos são DPS, e eles vão lutar à distância, e cada um com seu elemento, né? O fogo, ele tem uma temática mais de entregar muito dano num curto período de tempo, o que a gente chama de burst. Você tem um burst muito forte, você causa muito dano num período de tempo curto. Porém, ele demora um pouco para poder recuperar essas habilidades que fazem causar esse dano tão pesado. E durante esse tempo ele fica um pouco mais estável e com dano um pouco mais baixo. Depois as habilidades voltam e ele causa esse burst de novo. O gélido traz para o seu grupo bastante lentidão para os seus inimigos. Então a temática dele é habilidades de gelo. Praticamente todas as habilidades dele causam lentidão nos seus inimigos. E você tem uma mistura de danos ali. O gélido ele tem bastante dano contra um alvo só. Ele também tem bastante dano em área. E ele tem um pet que acompanha ele. Tá? Apesar de gastar mana, essas 2 especializações gastam pouquíssima mana. Você nem vai perceber. Dificilmente, que eu me lembre, nunca acaba a mana dessas 2 especializações. Agora, a terceira especialização é o arcano. Tá? O arcano ele tem uma temática diferente de todas as outras habilidades, todas as outras classes que utilizam magia. Tá? O arcano ele funciona da seguinte forma: ele utiliza habilidades e essas habilidades geram cargas arcanas para ele, que é o segundo recurso. Só o arcano tem esse segundo recurso. Essa carga arcana, conforme você tem mais cargas arcanas, que vai de 1 a 4, né, de 0 a 4, as suas habilidades, todas elas, passam a causar mais dano. Porém, elas passam a consumir mais mana também. Por isso que o arcano tem esse balanço que ele tem que fazer entre mana e dano. Se ele quer entregar muito dano, ele vai gastar muita mana. Se ele quiser economizar um pouco de mana porque ele está ficando sem, ele tem que ficar sem carga arcana. Então ele tem que usar habilidades que zeram a carga arcana dele, para que a mana dele consiga voltar de novo. Então o burst dele é ele que controla a hora de boostar ou não. Não depende de voltar ao longo de 2 minutos, algo assim. Todos esses magos seriam DPS. Isso. E o que eles utilizariam de arma? Todos os magos são DPS e eles utilizam cajados de 2 mãos, geralmente. Mas como a gente está na imagem aqui, eles também podem utilizar armas de 1 mão com alguma off-hand, né? Alguma arma, algum equipamento que você pode equipar na segunda mão. Geralmente é um livro, uma varinha ou algo do tipo. Vamos então para o próximo, para o xamã. O xamã, ele seria um pouco parecido com o mago no sentido de que ele utiliza os elementos para potencializar as suas habilidades, né? Então o mago usa fogo, gelo e arcano. O xamã usa fogo, água, vento, terra e coração. E coração. Não, coração não. Não? Não usa coração. Então o xamã ele traz danos elementais. Ele tem essa mistura, então ele tem dano físico também, ele tem dano de natureza, ele tem dano de gelo, que seria o água, né? Ele tem dano de fogo. Então ele traz vários tipos de dano para o seu grupo. Ele também causa muito dano em área ou em alvo único, então ele também tem essa variação boa. Mas ele, diferente do mago, ele traz cura para o grupo. Ele pode curar, mesmo sendo um DPS, ele pode curar o grupo, né? O elemental, ele utiliza mana como recurso
primário dele. Porém, as habilidades dele geram um segundo recurso chamado Voragem. Essa Voragem vai se acumulando como se fosse a raiva do guerreiro, que a gente viu no outro vídeo, e você consome essa Voragem para causar suas habilidades, né? Usar suas habilidades mais potentes, causar mais dano e causar mais efeito nos seus inimigos. O aperfeiçoamento, ele utiliza da mesma forma, ele utiliza as habilidades mais fracas para gerar voragem, e ele consome essa voragem para usar suas habilidades mais fortes, para causar mais dano, e também utiliza os elementos da natureza, porém, ao invés de ser para jogar os elementos em forma de magia nos inimigos, ele usa esses elementos para encantar as suas armas. Então o Xamã Aperfeiçoamento, ele utiliza 2 armas de uma mão, e ele está lá na frente do campo de batalha, batendo realmente nos seus inimigos, como se fosse um guerreiro, um personagem que luta corpo a corpo, porém as suas armas estão encantadas. Então, apesar de ele estar lutando no corpo a corpo, ele está causando dano de fogo, de gelo, de natureza e assim vai. Todos os tipos de elementos, né? Tu tem um exemplo de Xamã para mostrar? Tem, o Xamã está aqui, esse daqui é o meu Kutireno, esse daqui seria um Xamã Elemental. Tá? E ele pode utilizar, como eu disse, aperfeiçoamento utilizaria 2 armas de uma mão. A gente tem o terceiro tipo de Xamã, que é o Restauração. O Restauração, ele utiliza elementos da natureza também. No caso, ele utiliza mais a água para curar os seus aliados, né? Geralmente água salgada, água do mar, para curar os seus aliados em combate. Ele é muito efetivo quando você tem os aliados próximos uns dos outros, porque aí você usa habilidades em área e você cura todos ao mesmo tempo. Então eles também, todos os 3 xamãs, eles levam totens. Alguns têm alguns totens a mais, mas todos os xamãs levam totem para o campo de batalha. E esses totens, eles podem tirar efeitos nocivos do grupo. Eles podem dar um atordoamento numa área grande, né? Os inimigos ficam paralisados por alguns segundos e assim vai. Eles também trazem elementais para o campo de batalha. Então tem elementais menores que acompanham eles, mas não é o tempo todo. Então você tem que escolher a hora certa de usar o elemental. Então você tem elementais de pedra que ajudam a segurar o dano, pode ajudar o seu tanque. Tem elementais de fogo que vão ajudar a causar dano, elemental de vento. Você tem vários elementais que podem ajudar no campo de batalha. Então, o Xamã Elemental e o Aperfeiçoamento são DPS. Isso. E o Restauração seria um healer. Um healer, exatamente. A única diferença é que o Elemental bate de longe e o Aperfeiçoamento bate de perto. E todos eles usam mana? Não. O Elemental vai usar mana para suas habilidades, o Restauração usa mana para curar, e o Aperfeiçoamento ele só utiliza a Voragem. O Elemental também usa a Voragem, como eu tinha explicado antes. E o Druida? O Druida, ele também traz muita coisa para o seu grupo, né? Lembra um pouco o Xamã, só que a diferença é que o Xamã ele traz essas coisas na forma de totens, por exemplo, né? Que vão trazer esses efeitos. Então é num outro corpo, né? Não é no seu corpo. O Druida ele se transforma em animais e cada animal tem uma característica diferente. Independente de qual especialização você esteja usando, você pode se transformar nesses animais. Então, o Druida é a única classe que tem 4 especializações, e qualquer uma dessas especializações, por exemplo, pode virar um urso. Claro que tem uma dessas especializações que vai se beneficiar mais de virar urso, e vai ter mais habilidades, e vai poder fazer mais coisa como urso. Porém, as outras 3 também podem virar urso por um momento, né, de necessidade para segurar, se o seu tanque morreu, você pode virar o urso e segurar um pouquinho o dano, por um curto período de tempo. Né, ganhar um pouco de tempo com isso. Então, como eu estou falando do urso, a especialização específica mesmo do urso é o guardião. O guardião seria o tanker, e ele lembra muito o guerreiro que a gente viu lá na parte 1, lá no primeiro vídeo. O guerreiro tanker, o guerreiro proteção. Por que ele lembra? Porque ele também gera raiva em combate, então ele vai gerar esse recurso dele que é a raiva, e ele vai consumir essa raiva para poder aumentar suas capacidades de receber dano. Então ele recebe menos dano quanto mais raiva ele consome, e ele também pode se curar. Essa é a diferença dele para o guerreiro. O guerreiro ele tem muito mais habilidades para não receber dano do que o urso, porém o urso tem algumas habilidades para fazer ele recuperar a vida.
Então ele não recebe dano com menos habilidades, mas ele tem algumas habilidades que fazem ele recuperar a vida. Então compensa um pouco. E quais seriam as armas que o guardião usaria? O guardião, ele pode... Geralmente ele utiliza ou massas de 2 mãos, martelos de 2 mãos, ou lanças de 2 mãos. Né? Mas isso não fica nítido no seu personagem quando você usa, porque quando você está na forma de urso, você só vê o urso mesmo. O urso ele bate, né, com as patas dele, ele não utiliza a lança, né? Ela simplesmente some. Todo o seu equipamento some quando você entra na forma de urso. E sobre o feral? Então, o primeiro DPS que a gente vai falar aqui é o feral. O feral seria um felino, né? Ele tem habilidade de felino, então ele fica melhorado ao ficar invisível, ele se movimenta mais rápido, ele consegue ter uma velocidade de movimento padrão dele mais alta do que o normal, né, do que qualquer outra classe. E ele causa muitos sangramentos nos seus inimigos. Garras, ele vai lá, corta o inimigo e causa danos de sangramento no inimigo. Ele também tem mordidas muito fortes, tira muito dano, e ele funciona muito parecido com o Ladino. Ele usa a energia como recurso principal, consome essa energia, o Ladino a gente também viu lá no primeiro vídeo, né? Ele consome essa energia para gerar pontos de combo, e ele consome esses pontos de combo nas suas habilidades mais fortes, né? Para potencializar elas. Ele também pode curar, como eu disse, todos os druidas podem curar. Eles podem reviver aliados em combate, isso é uma coisa específica do druida e do cavaleiro da morte, que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas desde do World of Warcraft clássico, há 15 anos atrás, ele já podia reviver, ele era o único que revivia os aliados em combate. E o que mais que eu posso falar do Feral? Eu acho que é isso, né? Acho que a gente já pode ir pro equilíbrio agora. Então tá. Vamos para o equilíbrio. O equilíbrio, ele utiliza poder de lua e sol. Então ele tem bastante dotes para botar também nos seus inimigos. E ele tem poderes muito fortes de área e poderes muito fortes de alvo único. Então isso fica bem dentro da temática do druida. Ele é extremamente flexível. Ele nunca vai ser o melhor para bater num alvo único, nem o melhor para bater em área. Mas durante a luta mesmo você pode mudar isso. Enquanto um mago Fire, por exemplo, um mago Fogo, ele já entra na luta sabendo se ele vai fazer uma construção do personagem para bater em um inimigo ou em vários inimigos, e assim vai. Então o druida ele pode se moldar a como que o combate está acontecendo. Isso que é o legal do druida. Então o equilíbrio, ele utiliza Sol e Lua, ele equilibra esses dois poderes para potencializar suas habilidades. Também tem reviver um aliado em combate ou algo do tipo, né? Também pode curar os aliados em combate. E ele parece uma galinha gigante. Com guampa. Com chifre. Uma galinha gigante com chifre. Mas você também pode usar na forma humanoide, assim, usando um item dentro do jogo. E o Restauração? O Restauração, até o nome é parecido com o Xamã, né? Restauração também. Então ele utiliza elementos da natureza para curar os seus aliados, né? E assim mesmo. No caso, ele utiliza plantas e ervas para poder curar os seus aliados e bênçãos da lua ou do sol para usar suas habilidades, né? Se eu não me engano é só da lua que ele usa, mas ele se beneficia desses poderes para poder curar os seus aliados. Também pode trocar de forma a qualquer momento, reviver os aliados em combate e assim vai. Tancar na forma de urso por um curto período de tempo, mas consegue, e assim vai. Todas essas habilidades do druida, todas essas especializações do druida mantêm algumas habilidades em comum, por isso que ele é tão flexível. Porque o urso mesmo, você pode estar jogando de tanque, mas você não quer ser visto por alguns inimigos, você fica invisível na forma de gato. Então, independente de qual das 4 você está usando, você pode se tornar gato, você pode se transformar no gato e ficar invisível, por exemplo. Sacerdote? Agora o sacerdote. Isso, vamos lá então, o sacerdote. O sacerdote, ele utiliza a luz para curar os seus aliados. Porém, como grande conhecedor da luz, ele também conhece o inimigo da luz, que é a sombra. Então, ele pode utilizar a sombra para causar dano nos seus inimigos. A primeira especialização do sacerdote que eu vou falar, então, é o Sombras. O Sombras, ele causa dano nos seus inimigos, como eu falei, através de conhecimentos e magias de sombras. Ele entra na mente do seu inimigo e açoita a mente dele, por exemplo, e faz ele ficar insano ou algo do tipo. Então, ele causa dor na mente do seu inimigo, não fisicamente.
E os recursos deles são mana para usar suas habilidades que geram um segundo recurso chamado insanidade. Quando você chega ao máximo de insanidade, ascende insanidade, você pode entrar na sua forma caótica. E quando você entra na sua forma caótica, você potencializa todas as suas habilidades e causa mais dano. Só que essa forma caótica você começa a perder a sua insanidade conforme você fica nela. Então você tem que manusear as suas habilidades de forma para tentar subir de novo, para ficar o máximo de tempo possível dentro da forma caótica, que é quando você causa realmente o seu maior dano. E o sagrado? Então, o primeiro healer que a gente vai falar do sacerdote. Por que primeiro? Porque o sacerdote é a única classe do jogo que tem duas formas de curar. Ele tem dois healers, o sagrado e o disciplina. O sagrado, ele seria o equivalente ao que a gente viu lá no primeiro vídeo do guerreiro proteção, quando eu falo que o guerreiro proteção é o que tem mais habilidades de defesa. Ele é um mestre da defesa, para não deixar o dano entrar. O sacerdote seria também essa personificação do healer, do curandeiro. Ele é o que tem o maior leque de habilidades para curar os seus aliados, seja num grupo pequeno, num grupo grande, seja num espaço de tempo curto, num espaço de tempo longo. Ele é o que tem mais habilidades para curar, então ele se molda melhor a todo tipo de batalha. O sagrado, então, ele tem bastante habilidade, né, como eu disse, e ele cobre praticamente todo tipo de situação. O disciplina. O disciplina, ele tem uma jogabilidade bem interessante, é específico dele, né? Você pode até achar aí, como eu falei, o sagrado, o restauração druida, restauração xamã, um pouco parecidos, né? Mas o disciplina, ele é totalmente diferente, porque ele tem habilidades que vão deixar um buff no seu aliado. E quando você causa dano no inimigo, você cura todos os aliados que têm esse buff. Então você trabalha sempre aplicando buffs nos seus aliados, seja por forma de cura, seja dando um escudo nele. Qualquer habilidade que você usa num aliado vai deixar ele com esse buff, e você depois vai lá e causa dano no seu inimigo. Quando você causa dano, você cura todos esses seus aliados que estão bufados. Então o disciplina depende de ser ofensivo, ele depende de atacar o inimigo, causar dano no inimigo, para poder ajudar os seus aliados, curar os seus aliados. Isso é muito interessante. Ele também é uma das únicas duas classes de cura que traz redução de dano para o grupo, que seria ele e o paladino, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então ele traz redução de dano quando tem algum tipo de dano que vai ser no grupo inteiro e é muito alto. Você pode reduzir esse dano antes mesmo do seu grupo tomar esse dano. E o sacerdote, ele utiliza mana também? Isso. Os sacerdotes, tanto o sagrado quanto a disciplina, eles utilizam mana para usar suas habilidades. Então tá, esse foi o vídeo de hoje. Nós falamos sobre mais 4 classes do WoW, bem resumido. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o paladino, o bruxo, o cavaleiro da morte e o caçador de demônios. Se você não viu ainda o primeiro vídeo, corre lá, assiste. Lembra de deixar o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho, certo? Outra coisa importante, depois do próximo vídeo, a gente vai começar a fazer os guias específicos de cada classe. Então, comenta embaixo do vídeo qual é o guia que vocês gostariam de ver primeiro. Qual é a classe que vocês mais querem ver um guia sobre a classe do WoW, certo? É isso aí então. Então tá, obrigada por nos assistir e até a próxima. Até o vídeo 3.